Boa tarde. Estamos aqui em mais um podcast Líder em Ação. E hoje a gente está com um convidado mega especial. A gente tem muito carinho por ele, né, Cláudia? Exatamente, é um colega, eu já posso falar que é de longa data. Com certeza já. Que é o Alexandre Gorzoni. E eu vou deixar que ele se apresente, é claro, porque se um cara que vai falar do poder da comunicação, ele tem que se apresentar. Começar falando que o poder da comunicação ele é desenvolvido, né? Você pode desenvolver o poder da comunicação porque eu sou da área de tecnologia, assim como você, né? A gente sabe que a comunicação ela é muito difícil para quem começa, então, principalmente na área de tecnologia, porque a gente tem a mente voltada exatamente para soluções de tecnologia, aquela coisa matemática. Então eu sou formado em ciências da computação. Resolvi ser empreendedor um dia na minha vida e através da comunicação foi algo que foi exigido para eu me tornar um bom empreendedor. E aí eu comecei as minhas formações em comunicação, né? E resolvi trazer para Cuiabá uma franquia, né? Que essa franquia é de comunicação, de treinamento em oratória, em desenvolver essa habilidade que as pessoas precisam, e ela é a base para a transformação de muita coisa dentro das empresas. Então, sou empreendedor, sou palestrante, sou empresário, computólogo, né, como diriam os professores meus. É melhor do que falar que é garoto ou garota de programa. É melhor. O professor, para de falar isso, você é um computólogo, que aí dá uma comunicação formal. E conta pra gente um pouquinho sobre a Escola Zinger, pra gente conhecer um pouco mais. A Escola Zinger, ela tem um propósito muito bacana. Quem fundou a escola foi o William Dom, e assim como eu tinha muita dificuldade para me comunicar, ele também, né? Então ele olhou para essa dificuldade que ele tinha, ele olhou na verdade para uma turma, ele já vem de uma outra escola que era de formações técnicas, e aí ele resolveu fazer o seguinte, o pessoal não está tendo sucesso, vem aqui, faz os treinamentos, aprende toda a técnica necessária para poder entrar no mercado de trabalho, e as pessoas quando batem ali no RH, batem no processo de contratação ou assumem algum tipo de cargo que precisa de mais habilidades desenvolvidas, as pessoas não deslancham. E aí ele olhou para isso e falou, está faltando alguma coisa. E aí ele percebeu que estava faltando muito soft skills, né? Muito ou people skills, que é exatamente as habilidades humanas que todos nós temos, mas há uma dificuldade muito grande de se praticá-las, porque dentro da escola a gente não tem isso. É verdade. Tá? Nós não somos ensinados a ter um protagonismo, né? Tanto é que o pessoal que fica no fundão das escolas, eles são excluídos, né? E muitas vezes, tirando os casos patológicos, você tem muitos comunicadores excelentes. Normalmente o pessoal do fundão é que se torna empreendedor, pela habilidade de se comunicar, de fazer festa, de integração entre as pessoas, ou seja, aquele famoso networking. E o William veio dessa formação, percebeu isso e falou assim, vou investir nisso. E criou um modelo onde a gente tem o nosso carro-chefe, que é a Oratória e Comunicação, é uma escola de São Paulo, né? Então a gente trouxe a franquia aqui para Cuiabá. Então ela é com base na Oratória e Comunicação, que é o carro-chefe, e depois a gente tem a parte de gestão emocional, que dá muito suporte, então é o segundo pilar da escola, e aí nós temos o terceiro pilar, que é a liderança, porque não há líder que não saiba fazer a gestão emocional, né, das suas emoções e as emoções dos outros. E também que não sabe se comunicar. Líder que não se comunica... Não consegue ser líder. Não é líder, é chefe. Exatamente, é chefe. Exatamente, que legal. E tem turmas próximas, como é que tá isso? Nossa, a gente está com... hoje a gente está com umas 4 turmas em andamento já. E temos já aberto, porque elas são periódicas, né? Como são 6 meses de formação, a gente sempre, todo mês praticamente tem turma nova começando. E a gente tem alguns eventos que a gente faz, que nós chamamos de imersão Pro Skills, que é em 10 horas, em vez de você fazer, não é em vez, né? Você faz o treinamento de 6 meses. Ele é um treinamento profundo, né? Então a gente vai desenvolver uma vez por semana, durante 3 horas. Então puxa muito aquela modo de ensino que é feito dentro dos MBAs, dentro das pós-graduações.
mas é quando você tem a habilidade desenvolvida, é ensinada uma coisa em sala de aula e você tem uma semana para colocar tudo aquilo em prática. Na semana seguinte é mais conteúdo novo, não é repetitivo e é muito prático, né? Então essa é a formação dos 6 meses dentro dos 3 pilares da escola. Já a imersão, ela acontece umas 3, 4 vezes por ano, mas com as demandas a gente já está começando a aumentar, sabe? Legal. Tanto é que do dia 16/9 nós temos uma imersão em Cuiabá e ela não tem mais vagas, está totalmente lotada. A gente lotou ela com 1 mês de antecedência. Né? Top. Tá, não, graças a Deus, né? Tá funcionando bem. Muito bom. Você perdeu essa do dia 16. Dia 21/10 só. Dia 21/10. Tem a próxima. Tem a próxima. E aí a Já gente garanta, né? Porque senão também não consegue no dia Não, a gente já 22. tá com uns 35, 40% da turma lotada já. Oh, Que legal. Em 2 meses. maravilha. Então, tá funcionando muito bem. E nesse dia são 10 horas, né? Então Direto. começa às 8 horas da manhã, você vai sair às 6 horas da tarde, né? Então é 10 horas de intensas atividades e prática, né? Diferente daquele coisa que você fica com o professor falando. Teórico. Não, você precisa praticar. Muito bem. E hoje a gente falando de poder de comunicação com todo esse, né, aparato, ou seja, se você ainda não tem todo esse poder, não consegue se comunicar, tem dificuldade, tem que aprimorar suas soft skills, aconselho você, já procure a Escola Zinger, matricule-se e faça isso, a imersão, primeiro momento, ou tem outros cursos fantásticos para você começar, o importante é começar. A gente sempre fala isso, comece. Porque quem dá o primeiro passo consegue dar o segundo. Agora quem fica parado não sai do lugar. Então a gente sempre tem que pensar nisso, né? Dar o primeiro passo. E... Posso complementar uma coisa para você? Vai. Eu gosto muito dessa parte porque eu venho de artes marciais também, pratico também, né? Mas e a gente tem isso dentro das artes marciais mostrando qual é a faixa mais difícil, né? A gente começa lá na branca, amarela, vermelha e vai até chegar a preta. E aí, qual é a faixa mais difícil de conseguir? Não tenho ideia, deve ser uma marrom, tá. A faixa mais difícil de você conseguir é a branca. Sério? Porque é o primeiro passo. Quem entra para dentro do tatame lá, que vai aprender artes marciais, ele é uma questão de trabalho e tempo até chegar a uma preta. Agora, quem não entra nunca vai chegar numa preta. Então, a primeira faixa sempre é a mais difícil. Então, isso que você falou, o primeiro passo, abrir a mente para você ir atrás de novas informações, se formar em qualquer que seja. A gente está falando aqui de comunicação, gestão emocional e liderança, mas se a pessoa tem uma necessidade de querer se aprofundar em alguma coisa, eu acho que ela tem que ir atrás, né? Ela tem que se formar, ela tem que buscar mais informações para que aquilo abra a cabeça dela para outras realidades que ela desconhece, né? E tem pessoas que já têm algo, eu costumo falar assim, que é nato e precisa desse aperfeiçoamento, né? Vou te colocar um exemplo, né? Ela vai me matar. Ela vai me matar. Sabe a galera do fundão que você acabou de comentar? Sei. Do fundão? Era eu. Era você. Sabe a pessoa que sentava na primeira fila, na frente do professor? Era claro. Era ela. Essa ideia. E aí eu falo assim, né? Desde o início a gente costuma até brincar. Ela é água, eu sou o vinho. A gente tem diferenças que a gente até brinca, se completam, porque como a gente cresceu juntas e a gente acaba se completando. Mas eu da galera do fundão, né? Eu vinha, eu fazia um pouco mais disruptiva, mas isso não impede, porque a Cláudia, ela buscou todo o conhecimento, ela aprimorou as soft skills, e aí foi chegando uma certa idade da vida dela e ela, pum, destravou. E hoje eu falo, ela é melhor que eu. A gente vê assim, modelos diferentes de comunicação. Né? A gente percebe em nós duas, né? Que eu tenho uma comunicação mais técnica, ela já é mais uma comunicação mais informal, ela chega, ela se situa, ela apresenta.
E eu já tenho um pouco de dificuldade, que isso é importante eu falar nessas questões de comunicação da liderança, porque a gente tem que aprender a se perceber para se colocar, né? Porque não adianta você impor uma comunicação para o seu liderado. Não é a sua, né? Eu falo assim, você não tem algo dentro ainda porque eu falo assim, a gente tem que aprimorar, muitas coisas a gente aprimora, outra coisa a gente tem que desenvolver, né? Então, assim, são estágios, eu acredito, né? Vamos, joga pra ele. Eu acredito que é diferente. Agora a gente joga a bola, né? Você sabe que isso é muito interessante, porque normalmente o pessoal do fundão, ele tem habilidades mais realmente humanas, né? É o pessoal que vai para as festas, conhece as turmas mais avançadas, as anteriores, eles conhecem todo mundo, são amigos dos professores, apesar das notas baixas, né? E o pessoal da frente, eles só conhecem as pessoas que estão do lado e conhecem muito quem da técnica que é ensinada dentro da escola. Né? Então, para essas pessoas, elas têm mais dificuldade de falar na frente. Mas muitas dessas pessoas acabam assumindo liderança de sala, né? Por conta das notas altas. Então, essas pessoas acabam, por experiência, se colocando em posições que desenvolvem as soft skills. Mas muitos fazem uma programação mental, né? E aí aquilo trava, eu não sou bom de falar em público, aí começa aí, né? Nas afirmações que vão bloquear a nossa forma de comunicação, né? Agora, todos nós, é aquela coisa assim, como que você... Vou puxar um exemplo aqui, né? Como que você vai sair daqui, vai para os Estados Unidos e como que você vai se comunicar com as pessoas de lá? Você precisa do inglês, né? Você vai para, vai para a Itália, você vai precisar, no mínimo, para falar com algumas pessoas de inglês, igual na França. Todo mundo fala inglês, mas ninguém quer falar inglês com você, só em francês. Então você precisa aprender a forma de comunicação de onde você está indo. E com as pessoas não é diferente. Só que a gente tem que olhar, por exemplo, você tem um perfil de comunicação... que eu estou analisando aqui rapidamente, né? Que é mais da pessoa que é mais sociável, né? Uma pessoa, o que a gente chama de perfil influenciador de um comunicador, né? Não é perfil psicológico. Quando a gente vai para a psicologia, dependendo da área que você vai atuar, você tem lá 30, 32 perfis psicológicos. O meu ídolo diz que é altíssimo. Então, e você trabalha um perfil de comunicação diferente. Então você gosta de conversar com as pessoas, você gosta de fazer amizades, você gosta dessa aproximação que tem o relacionamento. Então networking para você é uma coisa quase normal, né? Natural. Se a gente vai... Eu estou fazendo análise do podcast de vocês. Não, estamos aqui para isso. Prontas. O perfil de comunicadora da Cláudia já é um perfil um pouco mais reservado. E aí a diferença, tá? A gente chama isso de perfil reservado, mais introspectivo, mais diferente do que é quando a gente fala assim que a pessoa é tímida. A timidez, ela tem um pé dentro de um problema psicológico, né? Então, tirando essa parte patológica de tímido, que é por alguma questão psicológica que a pessoa tem de não conseguir se expressar, você vai com um perfil mais introspectivo, né? Só que é um perfil que tem outras habilidades. Então, por exemplo, se você pegar a Cláudia, que trabalha com contabilidade, que tem números na cabeça, para ela explicar algo realmente complexo, com a estrutura que ela tem, visão de processo, é muito fácil para ela. Entendeu? Não é? Tá certo? Nossa, foi! Quando um perfil comunicador de influenciador para na frente da Cláudia e tenta se comunicar com ela, o negócio não flui tão bem. Porque ele falou assim, peraí, eu não estou entendendo o que você está querendo dizer. Né? Então, por quê? Existe, ela fala uma língua e você fala outra. Exatamente. Então, o meu perfil de comunicador nativo lá, materno, vamos dizer assim, né? Minha linguagem mãe, não é influenciador, mas eu me comporto como influenciador quando eu estou num podcast, quando eu estou dando aula, quando eu vou fazer vendas. Eu me coloco exatamente nesse perfil igual a você, de influenciador, né? Agora, o meu perfil é muito mais estável, porque eu gosto de fluxo, eu gosto de lógica de programação, eu gosto
E é uma forma que eu consigo me comunicar muito bem, é fácil para mim. Agora, eu precisei treinar muito para poder chegar e me comportar como um influenciador. É que no disco a gente chama isso de perfil adaptado, né? É o que Isso, você apresenta. Exatamente, é o que você apresenta. Então, a gente pode ser poliglota na comunicação, né? Podemos. Então, é uma questão de treinamento. Treinamento e dedicação para se transformar em um bom comunicador, independente de qual é a língua. Porque é o seguinte, se você quer ser um bom comunicador, é você que se transforma e não o outro, né? Então, é você que vai atrás de se transformar e aprender outras linguagens de comunicação, se tornar poliglota, então você consegue se comunicar em qualquer tipo de comunicador que está na tua frente. E isso para um líder, quem está no papel de liderança, é fantástico, né? Até porque a gente sabe que quando a gente se coloca nesta função, né, exerce essa função de liderança, você vai liderar todo tipo de pessoas. Pessoas comunicadoras, pessoas que são mais estáveis, pessoas que são introspectivas, pessoas que não... Autoritárias, conflitos, e aí... Imagina um perfil estável gerenciando alguém que é autoritário, que está abaixo da cadeia, né? Como é que fica isso? E aí que muitas vezes as pessoas falam, liderança não é chefia, né? Então uma pessoa que lidera, ela pode liderar em qualquer posição que ela esteja. Então às vezes a pessoa tem uma equipe, tem um chefe lá em cima, mas quem lidera é um outro funcionário que está abaixo dele, que comanda a equipe inteira. Se não passar por ele, ninguém faz nada, né? Então esse é o perfil de liderança, né? Ele influencia as pessoas que estão ali. E é por conta da facilidade de comunicação que ele tem em todas as áreas, né? E então, aí acaba até, muitas vezes, descaracterizando o próprio líder. Sim. Porque aí ele acaba atraindo as pessoas para ele e a autoridade, né, que vem intrínseca com esse cargo acaba ficando com aquela pessoa. Exato. Porque ela não vai escutar quem de fato, né, tem o cargo, mas quem, na realidade, exerce a função nativa da liderança. É aquela coisa, né? Às vezes, por poder, você tem um líder que tem ali um assistente que comanda tudo. Uhum. Se ele perder o assistente, ele perde todo o controle da operação, porque ele não é o líder efetivo, né? Ele só detém o poder da posição, né? Então, um líder que quer ser líder realmente, ele precisa estudar não só a comunicação, mas inteligência emocional para lidar com os conflitos, crises e tudo mais. E também precisa ter as técnicas de gestão, né? Que aí vai para gestão de liderança, gestão de pessoas e por aí vai. Vamos ver se tem perguntinha. Peraí, ou comentários. Eu tô sem óculos. A Juliana tá falando. Ju, e o líder precisa aprender a trazer esse perfil autoritário para o seu lado e saber usar isso a seu favor. Boa, Ju. Obrigado pela colocação. A Juliana Girardi? A Ju é uma excepcional gestora e ela que é a nossa professora de liderança dentro da escola. Olha só que legal. Então, esse perfil autoritário que a gente está falando, que ela começa dentro do modelo de treinamento, ela começa ali na parte da comunicação, mas isso, vocês têm que chamar a Juliana aqui. Juliana? Já tá na lista. Eu já tô tão à vontade aqui que eu tô chamando os outros. A casa é nossa. A Ju está na nossa lista. Então, você traz lá desde o comunicador até na parte da liderança. E a Ju ensina muito bem isso, que essa parte de autoritarismo dentro da liderança muitas vezes é necessário. Eu gosto do exemplo que uma pessoa que está lá pilotando um jatinho, né? E ela precisa mudar de curso, porque aconteceu alguma coisa, vai trombar numa, sei lá, qualquer coisa assim, ela precisa mudar de curso. Rapidamente o jato vira. Agora tenta virar um Boeing. Ou você está numa Ferrari e tenta virar uma Scania, né? Uma carreta. A velocidade de reação é muito diferente. Agora imagine você tendo que fazer uma virada, como foi, por exemplo, no tempo da pandemia, que aconteceu uma crise muito grande e as pessoas tinham que tomar decisões muito rápidas, e você tem que ficar explicando para os seus funcionários de forma como se fosse influenciador, chegando, falando com as pessoas, explicando os motivos e tudo mais das tomadas de decisão dentro de uma empresa.
é muito lento esse processo, né? E às vezes o autoritarismo, nesse sentido, ele vai fazer com que as pessoas... É aquela coisa, o autoritarismo, ele não é falta de respeito, ele é uma posição onde, inclusive, os liderados precisam ter confiança no líder. E aí isso se constrói no tempo, né? Então, quando os liderados têm confiança no líder, ele vai chegar a dar uma ordem de execução, e os liderados, por saber que ele é um líder e não é só um chefe, eles vão tomar a ação confiando na visão que aquele líder tem. Então é muito diferente de uma estrutura dessa quando você tem um chefe, porque você fala, o chefe ele tem poder sobre a equipe. Aí ele manda, mas ninguém quer executar. Aí sai mal feito. Exatamente. Ela não tem aquela visão, não traz admiração, não traz, tô contigo, eu vou porque eu sei o que você está querendo me passar e também tô somando, tô construindo junto com você, e é uma equipe. Esse é o líder traz. O chefe você manda, ele vai lá, faz o que tem que fazer, às vezes nem gostando daquilo que está fazendo, mas obedece porque tem que cumprir a sua função. Tem que receber o salário, né? Tem que receber o salário, mas não tem paixão naquilo que está fazendo. E muitas vezes não sai bem executado, né? Porque a gente precisa gostar, não precisa gostar do trabalho, mas precisa gostar do que está fazendo, fazer o seu melhor. E esse é o papel do líder, trazer esse colaborador, esse liderado nessa posição. Mas aí mesmo, agora eu vou dar uma assim de a pessoa que está de fora, né? Acredito que talvez tenha pessoas que estejam assistindo e tá pensando assim, tá, mas então, porque lá na faculdade, ou porque lá na teoria tal, né? Que eu venho do mundo acadêmico, né? Eu sou do mundo acadêmico e aí eu escuto muitos alunos falando isso. Qual que vai ser então a questão da diferença dessa chefia, quando a gente traz o termo autoridade, né? Eu estou trazendo ainda bem simplificado, porque a visão que as pessoas têm lá fora é que chefe é chefe, líder é líder, e a gente sabe que precisa ter essa chefia dentro da liderança. Mas hoje há um romantismo, não sei, né, da questão da liderança, em que o líder ele é bonzinho, o líder é compreensivo, o líder... não, bonzinho, né? Ele nunca sai bem, da minha visão. Sim, a gente... E aí, é como se o líder não tivesse que seguir processos, né? eu vejo assim. Então, a questão da autoridade e da chefia, né, que é a representatividade dessa autoridade, talvez, mas aí falando da comunicação, qual o tom, a entonação, a comunicação dessa chefia, desse líder? Então, quando a gente começa com então, né? Então, a gente vai dar uma volta enorme. Olha, eu me policiando com os meus vícios de linguagem. Quando a gente fala de comunicação, a gente vai lá na teoria de Mehrabian, lá, que é eu chamo ele de tio Albert, né? Que é Albert Mehrabian, né? Ele tem uma tese dele que a comunicação, ela tem três partes principais, né? A primeira é a palavra que você usa, o significado da palavra que você está usando para dizer alguma coisa. Ela representa o grande total de 7%, né? Então, o que você está dizendo representa apenas 7% da comunicação. Gravem isso, tá, gente? 7% da comunicação é a palavra. Agora, quando você fala da entonação da voz, né? O jeito que você fala, a velocidade, se eu falo lento, pausado, explico as coisas, eu já começo a dar um nervoso, né? Pra quem é influenciador assim, já dá nervoso. Ai, meu Deus, até sacudir a perna. Dependendo de como você fala, o estilo de fala sua e entonação e essas coisas, ela representa 38%. Olha aí. Tá? 38%. Então, como você fala, 38%. E aí, só o restante, né, 55% da linguagem, ela o que significa esse 55%? Depois eu lembrei de outra coisa que eu ia falar, mas calma aí, né? Segura o cérebro. Esse 55% é comunicado através da linguagem não verbal, né? Então, suas sobrancelhas, a sua expressão facial, a movimentação do teu corpo, das suas mãos, tudo isso representa 55%. Até os atos, né, da pessoa.
Comportamento, inclinação, os mínimos movimentos, e aí você fala assim, mas a gente nem tem consciência disso. Aí você acha que você não tem até consciência, aquela consciência racional, mas seu cérebro está captando todas essas informações e julgando ali atrás. Então, aí eu vou dar um exemplo para você. Né? Eu falei que ia dar uma volta danada, mas eu não esqueci da sua pergunta. Você fala assim, Cláudia, por favor, você pode fazer esse relatório para mim? Então, educado, né? Aí eu fiz uma movimentação de apontar para o lugar, né? Você faz uma movimentação. Agora eu falo assim, Cláudia, você pode, por favor, fazer esse relatório para mim? Você vê que você, assim, um exemplo bem simples, assim, de onde você faz uma expressão que é de pedido favor, passivo, de solicitando a ajuda da pessoa, e o outro você tem o mesmo texto, só que você muda a entonação, a movimentação de apontar o dedo, mandar, aí você já está tendo uma posição autoritária, né? Então, é sempre como você fala mais do que o que você está falando. E aí a gente entra nessa parte do, o autoritário. Quando a gente fala do perfil de comunicador autoritário, é um perfil de uma pessoa que normalmente ele tem um pensamento muito mais rápido. Normalmente eles são colocados já nessa posição de liderança porque eles têm mais resultado do que qualquer outro tipo de comunicador. Porque eles diminuem o tempo, eles querem as coisas mais rápido. E isso para direcionar as equipes é muito importante. Então, não é que mas, beleza, aí você tem um comunicador autoritário. Se você pegar um comunicador autoritário e fizer a gestão de uma equipe de psicólogos com um autoritário, você perdeu a liderança nesse sentido, porque o perfil dessas pessoas são diferentes. E, ao mesmo tempo, eu falo, se você pegar um influenciador ou então uma pessoa que é um perfil estável e colocar para gerenciar, para liderar uma equipe de construção, você também perdeu a liderança. Então não existe um perfil certo ou um perfil errado. Existe a situação. Então por isso que a gente precisa ser poliglota. Porque na hora que a gente, na comunicação, né? Porque na hora que a gente precisa se comunicar com uma pessoa, a gente precisa ver a situação, quem são as pessoas, qual é o momento, qual tipo de comunicação que eu uso para falar aquilo que eu preciso, para eu ter o resultado correto e mais rápido, né? Então, por eficiência. Entendeu? Então, voltando nisso, eu posso ser um líder influenciador que dou atenção para as pessoas, que tenho essa coisa mais amistosa, que é o que se chama de bonzinho, né? Mas é uma liderança mais por amizade, que você está preocupado com o que a pessoa pensa, se ela está bem em casa, se ela está bem num dia para poder produzir, ótimo, legal. Mas dependendo da situação, você tem que se comportar como um líder autoritário. É da situação e não é uma coisa que você define do perfil da pessoa e você não consegue mais navegar nos outros. E aí, por isso que as pessoas se perdem, talvez. Pensa no Bernardinho. Imagine se ele fosse do jeito que ele é lá na beirada da quadra, ele se comportar daquele jeito na hora que ele está dentro de um treinamento. Ninguém ficava. Então é óbvio que naquela posição ali, o papel dele de liderar a equipe que está no jogo, que ali está valendo os pontos e tudo mais, ele tem que ser muito mais autoritário e cobrar muito mais das pessoas do que no momento onde ele está discutindo estratégias e tudo. O momento muda, então ele tem que se adequar a esse momento para poder se comportar de maneira diferente. E para isso, e até mesmo para a comunicação, fluir justamente o exemplo que você deu da questão da entonação, a gestão emocional, ela é fundamental. Muito. Aí vai de encontro com a Valquíria Queiroz disse que a autoridade na liderança é conquistada, não imposta. Né? Que a liderança precisa ter autoridade. Toda autoridade ela vem de fora para você, né? Você não tem como falar assim, eu sou autoridade. Ela precisa ser reconhecida pelo outro. Quando alguém te reconhece, aí você tem autoridade. Senão, todo o esforço que você está fazendo... O William está dizendo aqui, infelizmente muitas pessoas confundem a liderança com autoritarismo, né? Ser líder é mais do que delegar.
Quando a gente está falando aqui de ser uma pessoa autoritária, né, de ter o perfil autoritário de comunicador, é uma pessoa muito mais agressiva, né? Ela quer uma coisa rápida. Você começa a explicar alguma coisa para ela quer saber o resultado, ela quer ir direto ao ponto. É uma pessoa muito mais dinâmica nesse sentido, porque ela não quer perder tempo, porque ela tem outras coisas para fazer. Normalmente é isso, né? Então ela interrompe toda hora a pessoa com quem ela está conversando, ela não deixa a pessoa terminar o raciocínio. Então esse é o perfil e esse é um erro também do autoritarismo. Ele pode esperar a outra pessoa terminar de falar e ele falou, tá bom, ok, escutei, a ordem é essa, ou então eu falo, não vou deixar você falar porque não estou com tempo para te escutar, essa é a ordem, acabou, estou indo embora, tchau. Entendeu? E isso não tira o papel de liderança dele. Ele está exercendo um posicionamento autoritário nesse momento, porque é preciso. É necessário. Ele, com visão de gestor e líder, ele consegue ver a distância, né, mais para frente, mas a construção que é dessa autoridade, né, que o William falou, ela é construída em um longo prazo. Não é do dia para a noite que a equipe vai olhar para o líder e vai falar assim, beleza, eu confio em você, o que você falou, eu vou fazer. Né? Então ela é conquistada, e aí ela não é conquistada com autoritarismo. Né? Ela é conquistada exatamente com essa influência, com a técnica, com o perfil que esse líder vai construir de relacionamento com os liderados dele. E aí a gente vamos sair agora. É claro que você falou assim, olha, 55% da comunicação é não verbal. Sim. Mas hoje a gente tem uma comunicação escrita que ela está ultrapassando a comunicação que a gente, né, olho no olho, que é o famoso WhatsApp, e-mails. E aí a gente sabe que, por exemplo, recebe às vezes, vamos colocar um cenário hipotético, uma ordem do chefe, vamos colocar um... E aí... ou alguma coisa que a pessoa foi lá e deu uma bronca. E aí essa pessoa é líder de um setor, e ela vai lá e escreve o e-mail para todos os setores, o famoso textão. E às vezes isso se replica aí no WhatsApp, em outros, né, modelos de comunicação aí que não tá no 55 não verbal. E aí vem a interpretação de quem está recebendo. Exatamente. Por isso que a gente tem, eu acho que os maiores defeitos, inclusive, da interpretação é a baixa escolaridade que nós temos. Vamos começar por aí, tá bom? Então a pessoa que não sabe usar pontuação, a pessoa que não sabe usar, ela tem baixa experiência, né, em escrita, e ela não sabe escrever. Na interpretação de texto também. É interpretação de texto. Para você saber escrever, você precisa ler. E hoje, e isso é uma coisa que eu me coloco, que eu odiava ler, odiava. Até o dia que eu fui apresentado um livro de ficção científica na área de tecnologia. Olha aí quando eu peguei aquele livro, eu falei assim, nossa, isso aqui é um livro, né? Eu falei assim, nossa, isso aqui é um livro. E aí que eu fui começar a ler. Mas isso, e aí é um ensinamento que eu lembro, eu sou da área de exatas, né? Então, a escrita para mim, eu sempre tive problema com a língua portuguesa, para escrever, essas coisas todas, sempre foi ruim. Então, eu falo com propriedade disso. Então, toda vez que eu escrevia alguma coisa, meu pai ia ler e ele saía riscando. Meu pai é ótimo advogado, imagina, né? Então, ele saía corrigindo o meu texto. E aí, um dia eu cheguei para ele e falei o seguinte, pai, você só fica procurando erro no meu texto, né? E aí ele falou assim, não é isso, mas se é isso que você vê, sabe aquela sensação, eu não sei o que te falar, porque não é isso que eu faço. É o automático dele. É o automático dele corrigir. Aí, e ele estava lendo uma revista, ele gostava muito de ler, né? E nessa época eu não lia. E aí ele falou assim, Alexandre, pega esse texto aqui, ó, essa reportagem e lê até o final. Aí eu comecei a ler, li tudinho e ele voltou. E aí, o que você achou? Aí eu falei assim, nossa, o cara escreveu casa com Z. Aí ele falou assim, aí ele olhou pra mim e falou assim, ué, você foi ler o texto procurando erro no texto? Por que você foi procurar erro no texto dos outros? Aí eu falei, não, eu não fui procurar o erro, eu vi que tá errado, né? Porque eu sei o certo. Eu falei, então quando você sabe o certo, o errado é natural você perceber o que tá errado, né? Então,
essa parte de comunicação, a falta de leitura, ela prejudica muito o comunicador, em todos os âmbitos. Então, a pessoa quer se transformar em um bom comunicador, a primeira coisa, começa a ler. Ler qualquer coisa. Até bula de remédio, se quiser, vai ler. Né? E as pessoas que gostam de audiobook, né? Eu tô lendo. Eu escuto isso de alguns alunos. Não, professora, eu tô lendo. Eu falo, porque aí você vê a dificuldade da leitura, né? Então você vai ler um texto. Então, eu gosto de audiobook também. Eu gosto. Mas ele não substitui a leitura. Eu acho que ele é uma nova ferramenta também. É a mesma coisa que você falar assim, eu vou fazer É que no Brasil, eu vejo que as pessoas olham para as pessoas que são autodidata, por exemplo, e tem um brilho diferente para as pessoas que aprendem as coisas sozinhas. Não, eu aprendi a tocar violão sozinho, ninguém me ensinou. Nossa, essa pessoa é maravilhosa. Mas aquela pessoa que demorou 10 anos para o cara aprender a tocar violão sozinho. Agora, aquele que foi e entrou numa escola, estudou por 1 ano violão e toca tão bem quanto o outro, ele é menosprezado. Então nós temos essa cultura meio que vira-lata de querer enaltecer a pessoa que aprendeu sozinho e aquele que procurou uma escola, que procurou uma formação e não ser tão bem valorizado. Não é tão inteligente. Então, eu acho que é o seguinte, a comunicação, a leitura, ela tem outros aspectos que quando você lê, você exercita outras partes do teu cérebro, né? Porque você vai exercitar a visão, você vai se desconectar de coisas, seu cérebro diminui de velocidade, enfim, tem vários aspectos de como isso vai ficar gravado no seu cérebro. E o áudio, ele também atinge outra parte, né? Então, eu acho que são coisas complementares. Aproveita que você pode ter um audiobook, mas não deixe de ler, né? Avance nas duas direções. Essa questão do WhatsApp, assim, essa comunicação do WhatsApp, eu vejo que vai além da questão da leitura. Sabe por quê? Porque, assim, às vezes você você responde para um liderado, ok, pronto, ele fala que você tá seca. Ou você responde com uma palavra curta, porque às vezes você tá ali na correria, e você responde, nossa, ela tá brava. Eu falei com o meu filho esses dias, eu estava escrevendo com o WhatsApp ligado no meu computador e estava com o cápsula ligado. E foi tudo em caixa alta. Ele falou, mãe, por que você está gritando comigo? Então vai um pouquinho, né, além. Você parece que tem que ter todo cheio de dedos. Não, era o menor. Cheio de dedos, né? Com relação à escrita, porque você pode passar um comportamento junto com a escrita. Você dá. Tanto é que para você ler um livro, os escritores que têm uma dinâmica muito bem reconhecida, ele dá asas à sua imaginação. Porque o livro para mim é uma coisa, para você é outra. Por isso que é tão difícil você ler um livro e aí esse livro vira um filme, você vai assistir o filme e você fala assim, não. O livro é melhor. Por quê? Quem criou a imagem, quem criou a cena, quem exercitou essa imaginação foi você. O leitor, ele escreveu de uma forma para que você exercitasse o seu raciocínio. Agora, quando você entrega tudo isso pronto num filme, a entonação de quem está lendo também, né? A pessoa que está lendo, ela coloca uma entonação diferente. A gente tem até um exercício no nosso curso de oratória, onde a gente dá um texto para uma pessoa e ela vai ler, e dependendo da entonação, a discussão dentro da sala é muito diferente de uma com a outra. Né? Então, exatamente para mostrar, falar, dependendo da entonação que você coloca, você está achando que essas pessoas estão tendo um caso, é um caso da Emma Baxter lá, né, que é um texto que a gente tem, e então a pessoa tem uma interpretação diferente. Então, o texto, ele te provoca isso, né? Mas eu acho que também falta exercício das pessoas de empatia, que aí a gente entra de novo em inteligência emocional. Eu falo assim, por que ela está me respondendo dessa forma? Em que momento estamos disso? E aí é outro aspecto, né? A gente sofre dessa coisa que todo mundo fala de pensamentos acelerados, muita informação de uma vez só. Aí é muita informação e pouco conhecimento, né? Muita desinformação. Também. É muita informação para gerar muita desinformação. Porque também, as pessoas não fazem a gestão da informação também. Muito passivo o processo. Eu só recebo, mas eu não sei fazer a curadoria,
para que serve. E hoje o conhecimento é isso, né? Você tem a informação e você tem que saber para que usar, como usar e o que vou resolver com essa informação. Por isso que a gente fala que tá todo mundo desinformado, né? Porque tem a informação, mas não sabe o que fazer com ela. Então, isso o que eu acredito na área da comunicação é que é por isso que o pessoal usa emoticons, entendeu? Para poder falar, oi, tudo bem? Exato, eu tô feliz. Não sei como que você vai interpretar isso, já coloca uma carinha ali, um coraçãozinho, entendeu? Não tô brigando com você, tem um coração. Mas isso, eu acho que os stickers, né? O sticker também vê. Eu vejo gente que só se comunica por stickers. Mas para mim a deficiência é na formação. Eu acho que ainda está enraizado lá, porque dentro das escolas é óbvio que a criança tem que ir lá, o adolescente tem que ir lá e estudar, né? Eu sou totalmente a favor das pessoas estudarem, fazerem formações, não é isso. Mas que a gente vai formação, né? A gente vai para uma forma, a gente vai aprender uma coisa que vai ser meio que padronizada para todo mundo. Mas a gente precisa também enaltecer essas diferenças. E aí o desenvolvimento disso fica deixado um pouquinho de lado, né? E essa por que eu não gostava de ler? Por que eu me trabalhei pouco nisso? Porque nenhum dos livros, aí eu não lembro nem o nome dos livros, né? Aquela a Moreninha, o Dom Casmurro, aquelas coisas. A gente gostava de uns assim que a gente lia a noite inteirinha, né, Cláudio? Então, esse livro de tecnologia eu li em uma semana, eu tenho, sei lá, quase 500 folhas o negócio. Entendeu? Então, depende de qual é o interesse da pessoa. O que te atrai, né? O que te atrai. Então, eu já vejo algumas escolas e alguns professores fazendo isso na escola. E a diferença no desenvolvimento dessa criança, desse adolescente, é gigantesco. Então, eu recebi uma aluna que ela tem 16 anos, tinha dificuldade de comunicação, dificuldade de olhar nos olhos das pessoas, porque isso também faz diferença, aquela coisa toda. E aí a gente vai e olha a pessoa aprendendo a perceber quais são os gostos direcionado para a leitura. E aí, quando ela fala assim, eu gostei de ler isso, e aí ela começa a ler, daqui a pouco ela se depara com um livro que ela vai encontrar um conteúdo da qual ela não tinha tido ainda experiência, e ela fala assim, nossa, me interessei por isso. E ela migra, né, de um estilo de livro para outro, e aí ela vai se experimentando. O problema é que a gente sempre começa por alguma coisa, ou acaba abordando algumas coisas que não atraem o adolescente, né? E também não tenho, eu falo a iniciação. Eu tenho uma filha de 7 anos e desde pequena, eu falo assim, quando ela nasceu eu fiz um livro, mandei fazer um livrinho, peguei uma historinha, uma série de histórias, criei um avatar e todas as histórias eram da Annalise, era do avatarzinho. Então quando ela tinha, sei lá, uns 2 anos, eu já contava as historinhas, as aventuras da Annalise, né, que eram as historinhas. E aí agora ela já lê, né? Então ela já sabe ler e ela já vem com as repetidas histórias do livrinho, né? Do avatar dela, tal. E eu apresentei para ela, comprei uma bíblia infantil e fui ler. História de Adão e Eva. Aí falei, agora você que vai ler pra mamãe. Aí é claro, né? Aquelas leituras que dá agonia. Ela tá no processo, que ela tá no processo de ler. Aí ela lia um parágrafo e falava assim, não entendi muito bem. Aí eu ia lá e explicava pra ela. Aí ela lia outro parágrafo, eu explicava pra ela. Ela achou aquilo tão interessante que ela já tá na metade da Bíblia. Ela parou todos os outros livrinhos, que eram as aventuras da Annalise, e ela já tá na metade. E todo dia é uma história que ela quer saber nova, o que aconteceu, por que aconteceu e tal. Aí ela chegou pra mim semana passada e falou assim, mãe, a professora lá na sala fez uma tomada de leitura. Aí eu, sério? Eu sou a melhor da sala. Eu falei, tá vendo como ler a Bíblia todo dia à noite, né? Porque você tá exercitando a leitura. E de vez em quando ela reclama, lê você hoje. Né? Normal, tô com preguiça, né? Lê você. Mas o exercício, eu falo assim, essa iniciação, ela é necessária e eu vejo muito que algumas pessoas estão colocando isso como papel da escola. Sim. Né? E não
como educação de casa? Tem uma parte, eu não sou especialista nessa área, mas eu também compactuo com essa ideia de que a família ali, os pais, eles têm um papel fundamental no desenvolvimento da criança, né? Então é ele que vai acabar direcionando. E hoje a gente vê as pessoas terceirizando isso, né? Colocando na escola o peso da educação em si e não de quem está dentro de casa. E a própria comunicação. E aí o perfil autoritário faz muito sentido, tá vendo? Aí a gente vai, porque a criança, ela, se você for olhar, tem uma parte do nosso desenvolvimento dentro da inteligência emocional que a gente fala do sequestro da amígdala. É aquele... Eu dou um exemplo sempre, até engraçado assim, nas mentorias que eu faço. Imagine você ter um amigo ou uma amiga que está apaixonado. A pessoa vai lá e fala assim para você, olha, vou te apresentar a pessoa que eu estou me relacionando, é uma pessoa super bacana, etc. Eu sei que pinta uma pessoa maravilhosa. Aí o que acontece? Quando você vai ver a pessoa, você fala, meu Deus do céu, onde você foi arrumar esse traste? Entendeu? E não faz sentido você estar se relacionando com uma pessoa como essa, não tem nada a ver com você. Pelo amor de Deus, abre teu olho. E a pessoa não enxerga. O que é isso? A pessoa está sofrendo o sequestro da amígdala. É a amígdala, não é a amígdala aqui, é a amígdala cerebral. E essa amígdala cerebral, ela desativa o córtex frontal, né? Então, a pessoa para de ter pensamentos analíticos. Então, ela não faz uma análise coerente das coisas. Então, ela desativa essa parte do cérebro, que é super importante para isso. E esse sequestro da amígdala, ele acontece por uma falha desse processo, falha na gestão emocional. Tá? Vocês lembram do Tite na seleção brasileira? O cara perdeu, virou as costas, não sei se aquilo lá foi intencional, o jeito dele, enfim, não importa. Mas a emoção foi muito diferente da emoção do que ele estava ganhando. Só que ele virou as costas e saiu. Isso queimou aquilo que ele representava como líder. Ele abandonou, né? Deu a sensação de abandono de equipe e fugiu. E isso acontece dentro das empresas, acontece dentro das escolas, dentro das escolas não, dentro das famílias, onde a gente é sequestrado emocionalmente, a gente para de analisar de forma analítica e aí a gente toma ações baseadas só na emoção. E aí a gente perde toda a nossa capacidade intelectual de definir para onde você quer ir. Né? Então isso também é importante, porque senão no momento de crise, você toma ações e caminhos dos quais não vão trazer benefícios para você. Né? Entendeu? Porque esse abandono ele passa, né, a comunicação. E a comunicação, eu falo assim, ó, se você tem pais que não se comunicam dentro de casa, se a família não consegue conversar, estabelecer um diálogo, como que essa criança ela vai conseguir fazer isso fora? Porque a realidade dela é diferente, o que ela conheceu, o que ela praticou é totalmente diferente. Né? E aí eu falo, por isso que é importante o papel social. A escola tem muito mais hoje, escola, faculdade, um papel social formativo do que o próprio do conhecimento. Porque a gente precisa se relacionar, nós precisamos desenvolver essas soft skills. E aí ela vem com esse papel. Eu vejo hoje a gente que é da tecnologia, o povo acreditando, vou fazer uma nova tecnologia, vou ficar rico, um unicórnio pra lá, um unicórnio pra cá, e esquecem. E aí eu recebi um e-mail já de um aluno falando, não, eu quero desistir porque pra mim faculdade está ultrapassado, não é necessário. Aí eu falo, gente, como não é necessário você ter conhecimento? Porque hoje o professor não é um professor, ele não detém conhecimento, mas ele é o curador, ele vai te dando o caminho, ele vai selecionando o que é interessante você aprender, o que não. E tem o papel todo social, network e tal, que você está construindo ali numa instituição. Que você não vai ter, você pode ter a melhor ideia do mundo. O pessoal, eu acho que nesse sentido o pessoal confunde. Você está fazendo uma faculdade onde você estuda e você fazer uma Harvard, né? O pessoal, eu acho que esses exemplos o pessoal vai muito pegar lá no Steve Jobs, vai pegar no Bill Gates. E eles estavam na faculdade. Eles estavam na faculdade, mas eles abandonam a faculdade. Sim. Mas ele é o Bill Gates. O dia que... eu tenho Quem falou isso? Eu acho que foi o Mário Sérgio Cortella que fala isso. Ele fala assim, tudo bem, meu jovem, você quer abandonar a faculdade? Abandona, mas primeiro você entra lá em Harvard.
Quando você vai em Harvard, beleza, abandona a E é engraçado assim, beleza, ele abandonou, mas lá ele fez um network, lá ele conquistou as pessoas, exato. Ele exerceu todo o poder de persuasão, comunicação para ele montar o que ele precisava. Um ano de Harvard, e quantas faculdades você faz em um ano de Harvard, né? Exato. Então, isso é interessantíssimo. É a grande questão que eu também tenho com relação à contratação de pessoas que vão para dentro de empresas. Porque no início da formação é tão importante você ser estagiário, dar essa experiência de aprendizado no mercado de trabalho, porque muita gente fica só na faculdade, e vem uma proteção, não vou deixar meu filho trabalhar agora, ele vai se dedicar ao estudo, mas ele vai perder a experiência de estar dentro de uma empresa e ver o dia a dia e a aplicação daquele conhecimento dentro da empresa, porque as duas coisas são diferentes, né? Uma coisa é você estudar, outra coisa é você colocar em prática, e aí sim, a teoria, né, ela começa, se você não entende como aplicar a teoria, ela vai falar assim, a teoria não serve para nada, não, é você que não entendeu a aplicação ainda. Porque o fácil é culpar a academia, culpar a faculdade por não ensinar aquilo que ele deveria fazer na prática. Exato. Só que eles não soube fazer o link. Faltou, né, interpretação daquilo que foi comunicado. Já vou chamar o Alexandre para fazer uma palestra para a paz. Resolvido, a gente resolve. Eu falo sempre, precisa ter, a faculdade ela ensina como fazer, mas o porquê você faz. Agora, como, dia a dia, ela na empresa, é aplicando. Aplicando, se não ter, pular etapa. Eu acho que ela desenvolve o cérebro, né? Você desenvolve, você vai experimentar coisas, você vai se colocar, e isso dá uma plasticidade muito grande para o cérebro. Se você não exercita isso, e aí a gente fala, Bill Gates, Steve Jobs, todos esses Elon Musk, todo mundo que está nesses top, você vai ver que os caras exercitam isso de uma forma assim espetacular, né? Para não dizer outra coisa aí, mas E são ótimos comunicadores. Sim. Eu falo, é o cara que sabe vender o que ele está propondo. Porque se ele não soubesse vender a ideia dele, ele também não tinha chegado onde chegou. É claro. Isso é muito fantástico. Estamos aí. Chegando. Já? O papo tá tão bom. Tá tão bom que já tá acabando. Olha aí, já foi 1 hora. Nossa. Né? E eu falo, e tem muito a dizer ainda, tem muito pra gente discutir. É um assunto que eu sou fascinada, aprendi muito aqui já, nessa 1 hora de bate-papo. Alexandre, você é um cara fantástico. Nossa, obrigado. É maravilhoso, né? Você estar aqui conosco. A gente agradece imensamente você ter aceitado de bate-pronto com o convite. Dispor na segunda-feira, 2h30 da tarde. Plena segunda. Aqui é desafio, gente. É segunda-feira porque tem que ser desafiador. Líderes vivem de desafios. Exato. Então, se coloca em desafio. Eu prometo uma coisa, você sabe, já estou falando demais. Uma das coisas que eu prometo para as pessoas que vão lá fazer o curso com a gente de comunicação é que quando a gente se depara com a dificuldade que a população tem de se expressar e falar em público, de 75% das pessoas, né? Então, um desafio que a gente faz é se coloque em situações onde você está desconfortável, que você não sabe o que fazer. E a gente fala, né, nesse meio de empreendedor, nesse meio onde pessoas que estão começando a carreira vêm perguntar para a gente alguma coisa, às vezes a pessoa está nervosa para perguntar, ou vai perguntar para alguém que é muito bem sucedido, e as pessoas ficam muito nervosas, gaguejam, falam as coisas erradas, ou se atrapalham. E eu sempre digo que é melhor você se atrapalhar e passar essa vergonha que para quem está lá em cima sabe que isso é um exercício de coragem. É melhor você fazer isso do que você ficar escondido, porque aí aquele brilho único que cada um tem, que todos nós somos diferentes, ele fica muito escondido, né? Então se jogue exatamente para exercer essa comunicação, mesmo que seja falha. E fica de mensagem para a semana, né? Exato. E deixa aí uma dica para todas as pessoas que estão aí iniciando nessa carreira de liderança.
e quer aprimorar um pouquinho a comunicação, dê uma dica. O que ela pode fazer já de exercício que pode melhorar? Bom, a gente já falou algumas coisas, né? O exercício, ele começa lá em você ler, em você buscar mais informações. Isso a gente fala que a tecnologia está aí para ajudar a gente. Saia um pouco só de ficar nas mídias sociais, naquelas dicas, e se aprofundar um pouco mais no conhecimento. Então a gente já falou sobre isso, mas eu acho que a maior dica de todas é: escutem. Abram os olhos para que vocês coloquem atenção nas coisas que acontecem, nas coisas sem o julgamento. Só olhe para as pessoas, para as situações, para que você aprenda com isso, né? Em vez de você ficar só julgando e pegando tudo o que está acontecendo e julgando pela sua visão, por que será? E começa a colocar em xeque os seus pensamentos, né? Então, uma dica que eu digo para que você evolua comece a olhar as coisas com uma visão mais ampla. Por que será que aconteceu isso? Por que será que ela se comunica dessa forma? Como que isso está acontecendo aqui na minha frente, entendeu? Então, isso vai fazer com que você aprenda mais com as situações do que ficar colocando as suas verdades. Isso eu não sei se eu me expressei corretamente, mas a ideia é que o primeiro exercício nosso dentro do curso de oratória é aprender a escutar de forma ativa. E para você escutar de forma ativa é você escutar e dar espaço para que você construa outros conhecimentos dentro de você, entendeu? Legal. Legal. Nesse sentido. Estamos entendendo que nós estamos escutando e a cabeça tá fluindo. Tá fluindo. Bom, chegamos ao fim de mais um podcast Líder em Ação. E hoje, com essa grande pessoa, Alexandre. Obrigada mais uma vez por ter aceitado. Obrigada, Cláudia, pela parceria aqui. Obrigada. E segunda-feira que vem vamos falar sobre a gestão do tempo. Você tá vendo que o negócio tá... Primeiro a gente fala de comunicação, depois gestão do tempo. Importantíssimo. Importantíssimo também, até para se comunicar. Tá vendo aqui, a gente tá de olho no horário. Mas foi fantástico. Um beijo a todos vocês. Obrigado por acompanhar mais esse episódio. Fiquem com Deus. Obrigado, gente. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau.